Antes de começar na palavra, eu quero... Todos aqui têm uma história comigo na minha vida, desde quando eu conheci pastor Uso, pastor Moreira, os mais antigos aí, o pessoal do Moreira. Mas eu quero honrar o Ramos. Esse homem, quando eu fui para Barra de São Francisco, vim de Belo Horizonte, eu vim com toda a minha família e minha mudança ficou em Belo Horizonte. Eu lembro como se fosse hoje, ele observando aquilo, sempre foi da Igreja Batista, do pastor Ramon, ele agilizou um caminhão para buscar minha mudança lá em Belo Horizonte, me colocar na minha casa, tudo certo, sem pagar nada. Então, Ramos, cara, você sempre cuidou de pastor. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, a honra, a glória para o Senhor. Que Deus continue te abençoando, levantando esses onesíferos na sua vida. Isso é onesífero, né? Queridos, nós terminamos o ano de 2019. Uma boa parte de 2019 eu falei de sofrimento na igreja. Sem imaginar que nós iríamos viver em 2020 essa pandemia, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês param para meditar no que o mundo está vivendo, no que o Brasil está vivendo. Eu chego a sofrer com isso porque eu penso que um protocolo de sepultamento de alguém que foi vitimado pelo Covid-19 é terrível. Eu digo que ele chega a ser mais danoso do que a própria morte. Porque quando uma pessoa morre, né, de um acidente, de uma enfermidade no hospital, antes do Covid, a família podia velar. Hoje eu não sei se vocês têm noção, vai um membro da família no hospital, abre um fechiclé de um saco preto, olha o rosto da pessoa e diz, esse é o meu pai, fecha, e dali vai para o cemitério. Isso é um sofrimento muito grande. E terminando 2019, falamos sobre fé. A fé que vence o mundo. A fé que nos mantém de pé a meio ao caos. A fé que nos mantém de pé ao meio às aflições da vida. Por quê? Porque o sofrimento faz parte do ser, desde o Éden. Isso é uma herança adâmica. Nós não temos a opção do não sofrer no ser. Não existe essa opção. A Bíblia nos dá a opção, por meio do apóstolo Pedro, como sofrer. Ele diz assim, você pode sofrer fazendo o bem, se essa é a vontade do Senhor, ou fazendo o mal. A única opção que nós temos na terra dos viventes é como sofrer. Agora, a opção do não sofrer, não temos essa opção. Então nós precisamos, nesse tempo de pandemia, eu comecei a observar na própria igreja, e nas igrejas de pessoas que alguns compartilhavam algumas coisas, um pastor me ligou e falou, cara, eu tô assim, quase em depressão. Porque as pessoas não querem voltar para a igreja. Porque encontrou com a irmã na rua e ela diz o seguinte, pastor, eu só volto na igreja o dia que tiver uma vacina eficaz. E assim, queridos, fomos vivendo e fomos vendo neuras daqui, neuras dali, e eu comecei a pensar, não é ausência de fé, é o entendimento da fé. Quando você busca na internet fundamentos da fé, e quando você faz teologia, você vai encontrar um monte de coisas. Mas como eu tenho esse livro aqui há muito tempo, e gosto de meditar nesse livro, O Melhor de Charles Spurgeon, de um homem que falou com precisão sobre 3 fundamentos da fé. Spurgeon diz o seguinte, que fé sem fundamento é um grande fabricante de medo. Fé sem fundamento é um grande fabricante de medos. Então, o medo natural é aquele medo que te resguarda de algum mal. Mas tem um medo que te paralisa, é esse medo que ele está dizendo. Então nós vamos meditar nesses 3 fundamentos. Não foi eu que tive essa revelação, essa ideia. Foi de um homem chamado Charles Spurgeon, que nasceu no ano de 1834. Aos 16 anos pregou o primeiro discurso. Aos 18 anos, em 1850, já tinha 412 sermões catalogados.
Um homem com 22 anos tinha uma grande igreja. Um homem que nesse período de 22 a 24 anos, alguém gritou com o templo lotado, tem fogo aqui. As pessoas saíram e naquele dia morreram 7 pessoas e mais de 200 pessoas ficaram gravemente feridas. Um homem que entrou numa depressão profunda, depressão de Spurgeon, desencadeou a partir das 7 mortes que ele teve dentro do templo. A esposa tinha tido gêmeos. Olha o sofrimento desse homem. Foi acarretando um monte de coisas. Eu quero compartilhar de coisas que Spurgeon compartilha nesse livro, que muitas das vezes é a minha realidade, é a sua realidade, não saber lidar com essas coisas. Aí ele vem e fala de uma fé. Um homem que, se tivesse vivido nosso tempo, nós ficaríamos escandalizados com ele. Porque de tempo em tempo ele saía da sua cidade, ia para os Alpes franceses, e ali ele escrevia para um amigo dizendo: eu tenho encontrado refrigério nos meus charutos. Estou falando de Spurgeon. Esse homem, esse aqui, ó. Vocês não escandalizam, né? Com Spurgeon ter fumado charuto. Príncipe dos pregadores. Poucos aqui talvez não sabem dessa história. Eu escandalicei. Só os batistas que estudam a história desses homens. Mas eu quero falar, não é do charuto de Spurgeon, do cigarro que ele fumava, do charuto que ele fumava, do cachimbo que ele fumava, da depressão de Spurgeon. Eu quero falar dos fundamentos que ele fala, para ele permanecer servindo ao Eterno em meio ao caos. O nosso povo, onde estamos pastores, precisa ter essa fé. Logo no começo da pandemia, teve até debate na internet com os estrelas gospel, né? Ana Paula Valadão, com Silas Malafaia. Ela lançou uma fé racional, e ele vem, não aguenta, muito colérico, e desce a ripa, e depois o outro vem com a fé inteligente. A primeira vez que eu ouvi falar da fé inteligente foi da boca do Edir Macedo, uma fé inteligente, e depois nós desenvolvemos uma fé sensata. Isso é legítimo? Pode ser. É pecado? Não. Heresia? Também não. Mas não são os fundamentos da fé que nós precisamos para se manter de pé no dia mau, no dia do caos, no dia que você ouve assim: olha, a desgraça chegou na minha casa. Nós precisamos ter essa fé fundamentada na palavra. Eu gosto muito da expressão de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4, a parte B, diz assim: o justo viverá da sua fé. O justo da sua fé viverá. É uma expressão bacana, essa expressão de Abacuque. Precisamos dessa fé que João diz: ei, a fé que vence o mundo. Irmãos, deixa eu te falar, eu não quero ser aqui nessa manhã um profeta do caos, mas não se iludam. A próxima pandemia que está por vir aí é a pandemia da depressão. Escute hoje. Talvez vocês não ficam ligados. Eu gosto de estatística. Só no período de pandemia foram 40 mil suicídios no Brasil. Nós não ouvimos falar disso. Estou falando de 40 mil pessoas. Poucos dias agora eu vi uma reportagem da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Eles estão fazendo uma estimativa de quase 2 milhões de pessoas durante a pandemia e pós-pandemia. Spurgeon, ele viveu no século XIX. Eu não sei em que momento Spurgeon falou, em uma das suas mensagens. Ele falou o seguinte: a pregação que está sendo pregada nesse tempo não está alicerçando as pessoas na fé, para mantê-las de pé diante do dia mau. No século XIX. Você imagina, irmãos, o que virou a igreja do século XXI? Eu fui em São Paulo agora, e quando você liga a televisão, eu imaginava na minha mente, talvez, humilde demais, talvez, sabe, crendo que essa pandemia ia mudar a igreja, ia mudar o discurso dos pastores, da mídia, mas pelo contrário, pioraram. Verdade. Eles continuam distribuindo amuletos para as pessoas permanecerem. Isso não muda a vida de ninguém.
Nós estamos diante de uma igreja que eles participam das reuniões, eles participam dos cultos, mas não muda o seu caráter. Não muda de vida, irmãos. Se prostituem, continuam prostituindo. Se estão em fornicação, continuam em fornicação. Eu falei, qual o problema? O problema está no discurso. O nosso discurso, nós somos pastores. Nós somos responsáveis em saber a real das ovelhas do nosso rebanho, diz a palavra. A condição real do nosso rebanho está nos nossos ombros. Está escrito na Bíblia. Nós temos até medo de atender pessoas e de ouvir de pessoas. E por isso que eu entendi, desde o ano passado, esses fundamentos da fé. O autor da carta aos Hebreus, abra aí sua Bíblia em Hebreus, eu vou ler numa versão melhor. Hebreus capítulo 11. Existem homens e mulheres nessa galeria que o mundo não era digno deles e eles morreram na fé. Por isso que estão na galeria da fé. Eles tinham essa fé fundamentada em princípios bíblicos. Só existe essa galeria porque esses homens permaneceram de pé diante do caos. Irmãos, deixa eu falar, nós vamos sofrer. Você pode não ter vivido o seu ápice do sofrimento, mas vai chegar um momento que esse sofrimento chega. A diferença é o que você tem de fundamento da sua fé para te manter de pé nesse dia que o caos está dizendo para você, olha, é o seu fim. Esse discurso infalido da igreja evangélica brasileira, que quem tem fé, que quem é crente, que quem é pastor, que quem é obreiro, não pode sofrer, isso é discurso falido, isso é do diabo, irmãos. Aonde é que nós podemos acreditar num negócio desse? Senão nós temos que pegar esse livro aqui e jogar fora. Pegar essa palavra e jogar fora. Porque desde o Gênesis, quando o homem pecou, ele já começou a sofrer no ser, na alma. Sofrer com medo. Tentou se esconder, pensava ele que podia se esconder do eterno. Teve o sofrimento da culpa. Culpa é um sentimento terrível. Culpa é um sentimento pesado. Teve o sentimento do medo, da culpa e da vergonha. O sofrimento começou ali. E para te dar uma notícia, a graça não nos isenta de sofrimento. O Evangelho de Cristo, o principal objetivo do Evangelho de Cristo é reconciliar o caído com Deus. Nós paramos de fazer isso no século XX, quando eu passei a entender, como líder, como pastor, aonde nós caímos. Nós começamos a oferecer coisas para o povo, quando na verdade nós nunca mergulhamos no principal objetivo do Evangelho de Jesus Cristo, que é reconciliar o homem caído ao eterno. Não existe outro. Aí as pessoas vêm com uma proposta, eu vou te dar isso, você vai ser abençoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas a vida está um caos. Quando essa pessoa viver o sofrimento, e tudo que o diabo quer é uma igreja sem uma fé fundamentada na palavra, porque ele vai murmurar contra Deus. Paulo chega a dizer para os coríntios, ou os romanos, se eu não me falha a memória, por vossa causa, os gentios, eles têm falado, eles têm blasfemado contra Deus. A igreja, nós como igreja de Cristo, temos comportamentos que faz com que o ímpio blasfeme do nome de Deus. Paulo falou, vocês é a causa dessa blasfêmia contra Deus. Então nós não estamos no tempo de ficar com oba-oba mais, com lenga-lenga, com... Não. Chegou. Chegou no topo, chegou no limite. Esse tempo de pandemia é um chamamento. Deus nos chamando de volta para propósitos, para princípios da palavra. Voltar a mergulhar na palavra, irmãos. Estamos levando uma vida muito, muito tranquila, muito... tá bom, pandemia, agora já está passando, mas não teve o efeito, sabe, que deveria ter tido em nós. Então, o que o texto diz?
em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é importante, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Eu quero caminhar nisso. Desses três, quero falar dessa fé que agrada a Deus. Porque não é qualquer fé. Eu não estou falando da fé salvífica, que é o dom. Não. Eu quero falar da sua fé, que você vai crescendo nela, na medida da fé, dia a dia. Você vai estabelecendo esses valores na sua vida, agregando esses valores na sua vida pessoal. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. O diabo, ele criou um padrão de pensamentos que desonra a Deus. Todo padrão de pensamento gera comportamento. Isso é tremendo quando nós entendemos isso no espírito. E todo padrão todo comportamento, ele autoriza o reino espiritual de agir na nossa vida. Tanto o império das trevas, quanto o reino de Deus. É por isso que eu entendo pessoas na igreja. E diz, pastor, eu falo para Deus, eu converso com Deus, eu oro a Deus, pedindo isso, aquilo, mas não acontece. Eu digo, mas talvez você está falando uma coisa, mas o seu comportamento tem passado uma mensagem diferente. Consegue entender? É o que aconteceu no Éden. Um padrão de pensamento na mente de Eva, que iria desonrar o Senhor. Ela teve um comportamento. Então escute isso, memorize isso, anote isso. Todo padrão de pensamento vai modelar um comportamento. A minha boca pode estar falando uma coisa, mas o meu comportamento está mandando a mensagem real para o mundo espiritual. Aí as pessoas ficam lamentando, meu Deus, eu vou mudar de igreja. Eu vou trocar de pastor, porque eu acho que o meu pastor não está sendo bom. Eu acho que isso... Não. Elas precisam ouvir isso. Que o comportamento delas é que está mandando mensagem para o reino espiritual. Não é o que nós falamos, não é o que nós dizemos. Jesus falou, com a boca vocês me honram, mas o coração, o comportamento de vocês é outro nível. Então vamos caminhar nesses três... Bom que a gente tem tempo, né? A última vez eu falei com o João Luiz, quando ele acabou, eu falei, mas já? Não, mas não falaram horário. Eu não estou nem aí com o horário. O almoço vai ficar pronto daqui 2 horas. Pois é. Primeiro fundamento da fé. Segundo, Spurgeon, e que eu recebi isso há muito tempo na minha vida. Você lembra da campanha do Jair Messias Bolsonaro? Quem lembra? Quem se lembra? Qual o versículo da Bíblia que ele usava? Conhecereis a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique com essa agora. Nós aprendemos a verdade, nós temos a verdade nas mãos, nós temos a verdade no celular, e por que ainda não somos libertos? Explica aí. Somos presos. Por que nós não somos libertos, irmãos? Por que pessoas estão na sua igreja há anos e não é liberta ainda? Aprendeu a verdade, tem a verdade nas mãos, tem a verdade no celular. Por quê? Porque a verdade de João 8,32 não é um conceito, é uma pessoa. É a pessoa bendita de Jesus Cristo. Conhecer aqui está falando de intimidade. É a mesma palavra do Gênesis. Adão conheceu Eva no nível de intimidade. Ei, Jesus, pensa a distância que nós estamos desses negócios. Aí você entende a igreja, o rebanho. Um dia está no topo, outro dia está lá embaixo. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia conta comigo, outro dia não pode contar comigo. Um dia ele te honra, outro dia ele te desonra. E aí? Ele tem a verdade, ele aprendeu da verdade. Deixa eu falar, irmãos. Se a verdade do texto é uma pessoa, não se aprende de uma pessoa, se conhece uma pessoa. Eu só posso falar que eu conheço o Moreira se eu me relacionar no dia a dia com ele, dentro da casa dele, comer a comida dele, dormir lá na casa dele, ver o dia a dia dele. Se eu posso dizer, eu conheço o Moreira.
Fala de relacionamento íntimo. O relacionamento da igreja está resumido em ter as coisas. A igreja que propõe mais coisas sem uma mudança de atitude. A igreja que propõe mais coisas sem uma transformação de caráter. A igreja que propõe aquele amuleto melhor do que aquele. Eu cheguei em São Paulo agora, eu fico pasmo. Eu ligo a televisão para ver, vou ver as igrejas da mídia. Igrejas lotadas no mesmo batidão, distribuindo coisas para mau caráter. E irmãos, preste atenção. Deus vai te pegar se você não mudar disso, com isso. Pode escrever o que eu estou te falando. Uma hora ele vai te pegar. Que dia que Deus te chamou para distribuir coisas dentro da igreja? Eu já fiz isso muitas vezes. Mas muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Até que um dia, pastor Viana, uma irmã chegou e falou: pastor, essa igreja tem 22 anos aqui na minha cidade. 22 anos. As mesmas coisas que o senhor fala eu já ouvi. Só que a minha vida continua um caos do mesmo jeito. Onde eu comecei a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo com um chamado tão glorioso que Deus me fez? Que proposta é essa de evangelho que eu tenho apresentado diante das pessoas? E eu pensei crendo no avivamento, crendo numa transformação. Não estou falando, irmãos, daqui eu estou falando dos cabeças, daqueles que têm a mídia nas mãos, iriam mudar para começar lá de cima até chegar a nós. Não mudou absolutamente nada. O discurso continua o mesmo. As vidas continuam as mesmas. Eu digo categoricamente, não é o Evangelho de Jesus. No século XIX, Spurgeon, numa mensagem, ele diz, num discurso, o discurso que se prega nas igrejas do tempo dele, estava dizendo o seguinte: não vai manter essas pessoas de pé quando o mal chegar. Aí os crentes passam a blasfemar contra Deus. E Paulo diz: por vossa causa, os gentios, os ímpios, têm blasfemado o nome dele. Por quê? Porque eles estavam olhando para os crentes. O modelo, as atitudes. Então, queridos, lá em Daniel 11:32, diz assim, parte B: o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e fará proezas. Amém. Aonde está a nossa força no tempo de pandemia, então? Se nós conhecemos a Deus. 32. Aonde estão as proezas que deveríamos estar fazendo no tempo de pandemia que não estamos fazendo? Aonde está esse povo forte? Me explica aí, irmãos. Aonde está esse povo que é forte porque conhece? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Forte, de pé firme. Firme, 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 firme. Cadê? Você imagina o que virou a igreja? Está se recompondo, tentando se recompor. E eu fico pensando, meu Deus, essa fé pode ser uma fé inteligente, porque eu comecei a ouvir aquele negócio de fé inteligente. Algumas vezes eu ouvi o Edir Macedo falando, um dia eu reproduzi o que eu ouvi dele. Até entender, isso não tem fundamento bíblico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Abraão deixou um legado. Qual o legado de Abraão? Fé. Houve inteligência em Abraão? Houve inteligência em Abraão? Houve um Abraão, ele raciocinou, ele teve sensatez de levar um filho adolescente, não era um menino de berço que ele custou desmamar, Isaac. Já era um adolescente, já era um jovem, um rapaz. E levar aquele menino, e ele teve que amarrar, porque amarrava o animal, ele amarrou o próprio filho em cima da lenha, e levantou o cutelo para o pai da fé. Onde teve inteligência? Que inteligência foi essa desse homem? Que inteligência houve na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que falou assim, não, podemos morrer queimados. Se o Senhor, aquele que nós conhecemos, quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele o fará. Mas se não, nós vamos lá. Acabou.
Mas não vamos encurvar diante disso. Daniel, uma armadilha. Perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então armaram aquilo tudo. Que inteligência teve na fé de Daniel? Não, eu não abandono o meu posto de oração. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando. E ele foi, o resultado da fidelidade dele foi ser lançado na cova dos leões. E sabe por que os leões não devorou Daniel? O irmão ali sabe, o pastor ali sabe, ele captou. Há muitos anos atrás. Porque não sentiu o cheiro de carne. Porque quando os outros foram lançados, foram devorados antes de cair no chão. Mas Daniel não. Foi lançado, ficou lá numa boa. No outro dia o rei, ô Daniel. Daniel estava lá, não, meu senhor, eu estou bem. Muito bem. E estou falando de fé. Da mesma fé, de mesmos homens, sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas que conheceram o seu Deus. Então, o primeiro fundamento é esse. Eu cansei de ouvir o Jair Messias Bolsonaro, alguns pastores dizendo, não, ele se converteu, ele é católico, irmão. Não tem nada contra a religião, não. Mas nós precisamos ser inteligentes. Distinguir isso. Certo? E ele usou esse texto, é o texto que nós usamos também. Ó, irmão, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a verdade vos libertará. Mas essa mesma pessoa que aprende da verdade, que tem a verdade, não se liberta nunca. Porque os valores da fé, os fundamentos que deveriam ser ensinados para o nosso povo, o primeiro fundamento da fé, que Spurgeon coloca, eu quero colocar da forma que ele colocou, é o conhecer a Deus. O pau está quebrando, a pandemia está se lascando. Deixa eu contar um testemunho meu, parece doideira que eu vou te falar. Loucura. A Luciane pegou Covid, mas ficou mal. Aí ela ficou lá ruim, eu falei, Luciane. Aí eu cheguei, ela estava com o quarto todo separado. Eu falei, você dorme aqui, eu vou dormir nesse quarto. Eu falei, deixa de ser bobo, eu não aguento isolamento. Vem cá, vamos dar um beijo. Se esse negócio pega mesmo, vai pegar. Mano, no outro dia, aquela eita de vírus aqui, ó, de bactéria aqui na minha garganta. Eu nunca tive uma dor de garganta como eu tive. Fiquei 2 dias, mas pensa em 2 dias assim, atribulados. Tomou remédio? Eu tomei. Primeiro eu orei. Tomei 3 comprimidinhos, passou aquilo, acabou aquilo. Eu falei, isolamento, isso é coisa do capeta. Do diabo. Ele trabalha para fazer isso mesmo. Para destruir a gente no isolamento. Dentro de casa. Não estou falando de isolamento de igreja, irmão. Estou falando de distância. Não, isso aí é protocolo nacional. Nós temos que respeitar isso. Eu estou falando dentro da própria casa. Mas por quê? Muitos entraram numa neuróticos, uma geração. O que vai sair dessa pandemia? Uma geração de neuróticos. Nós temos um pastor amigo nosso lá em Colatina que foi pegar o pastor João Luiz. O pastor João Luiz teve que sentar atrás. Quando saiu do carro, banhou o cara de álcool. Quando saiu da consulta, banhou de álcool. Lá atrás, Isso é neurose, irmãos. Isso é neurose. Então, o Deus que eu servi em 2019 não é o mesmo Deus de 2020, por causa dessa desgraça de pandemia. É o mesmo. É nós que mudamos. Deus não muda. Ele é imutável. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Ele é o mesmo Deus. Amém. Vou falar de novo. Ele é o mesmo Deus. Amém. É nós que precisamos pontuar algumas coisas na nossa vida. Irmãos, Spurgeon, ele viveu dias tenebrosos. Eu vou compartilhar aqui. O dia que eu li isso aqui, eu lembrei do Lúcio, pastor Lúcio. Mandei para ele, você lembra? Vou ler para você ao vivo. A ausência dos cultos durante a semana. Isso aqui gera depressão no pastor. Isso é Spurgeon, 1800 e alguma coisa, século XIX. Vê se isso aqui está fora da nossa realidade. Reuniões de oração, estatuto, reunião de oração, estudo como sempre nas quartas-feiras, à noite, no auditório. Prezados irmãos, Spurgeon falando para a igreja dele. Prezados irmãos, insisto. O que Spurgeon está falando? Está falando de reunião de oração, estudo da palavra.
Prezados irmãos, insisto em que todos venham às reuniões semanais, não deixando de congregar-nos. Alguns dos prezados irmãos têm se portado assim. O irmão A pensa, parece que vai chover, e conclui que é melhor ficar, é melhor que fique com a família em casa, incluindo naturalmente ele mesmo. Fique em casa. Na quinta-feira, preste atenção, o drama de Spurgeon, que já tinha visto 7 pessoas ser mortas pisoteadas, mais de 200 pessoas em estado gravíssimo, lidar com isso aqui. É por isso que ele deprimiu, irmãos. Pastor, não se entra em depressão. Não é questão de falta de fé. Tire isso da sua cabeça. Você pode, com toda a sua fé fundamentada nesses 3 pilares que eu estou falando aqui, nesse tripé, que nos mantém de pé, entrar numa depressão terrível. Isso aqui deprime qualquer um. Na quinta-feira à noite, choveu. Na quarta-feira não foi na igreja porque ele pensou que ia chover. Na quinta-feira à noite choveu. Isso é Spurgeon falando. Choveu muito. O irmão chamou uma carruagem e levou toda a sua família à academia de música para ouvir uma palestra sobre a inteligência da lagosta. Cara, eu fico imaginando eu, colérico, eu ainda consigo expressar minha raiva de altar. Eu não tenho, eu nem para pecar eu sirvo, porque eu vou confessar do altar, para todo mundo ouvir. Quem quiser ficar escandalizado a ficar, tem que evitar pecar. Eu não dou conta disso, irmãos. Vou subir no altar e vou falar. Imagina eu, o pastor Hudson, as aftas na sua boca, meu irmão. Aqui. Será que isso deixou de acontecer? Estou falando de século XIX, irmãos. Por que nós, pastores, precisamos ouvir isso aqui, fazer uma aplicação pessoal e decidir, meu Deus, eu preciso dessa fé de Spurgeon para se manter de pé, mesmo deprimido, mesmo sofrendo com depressão, mesmo passando por tudo isso, continuar crendo no Evangelho do Senhor Jesus. Tem mais, não acabou não, o cara fica possesso. Aí foi ver a inteligência da lagosta, igual os irmãos da fé inteligente. O irmão B, por sua vez, pensa, eu estou tão cansado para ir. Então ficou em casa e trabalhou no trenó que prometeu fazer para Billy. A irmã C pensa que as ruas estão muito escorregadias e seria muito perigoso para ela sair. Na manhã seguinte, olha o que Spurgeon vê na manhã seguinte. Ele fica possesso. Na manhã seguinte, eu a vejo descendo a rua para pegar seu velho chapéu que mandara restaurar. Ela estava usando meias velhas sobre os sapatos para não escorregar. 3/4 dos membros ficaram em casa. 3/4 dos membros ficaram em casa. Parece as nossas queixas, o sujeito. Um feriadão prolongado, domingo, meu Deus, que luta. 3/4 dos membros ficaram em casa. Olha o que Spurgeon diz. Deus estava na reunião de oração. O pastor estava lá. E Deus abençoou a todos. Cada pessoa que ficou em casa estava representada por um lugar vazio. Deus não abençoa lugares vazios. O seu povo precisa saber disso. O meu povo sabe disso. Eu falo isso aqui de altar. Deus não abençoa lugares vazios. Se você está em casa, você está sem a bênção do Senhor. Amém? Amém. Captou? Qual que é o primeiro fundamento da fé, então? Conhecer Deus. Conhecimento. Não existe fé sem relacionamento com a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus. Hoje nós precisamos avaliar o nosso relacionamento com Jesus. Como está o seu relacionamento com Jesus? Eu abri mão de algumas coisas. Eu fiz um movimento naquele Colatina que a tenda era conhecida, a igreja que bomba. Hoje ela não bomba nada. Tinha uma multidão de pessoas que não queria nada com Deus, queria só movimento. Nenhum movimento. Chegamos a ser a maior igreja. Hoje ainda é, em questão de lugares, é a maior igreja.
A tenda é para 1000 pessoas. Nós temos lá 700 e poucas cadeiras. Aí você bota 700 e poucas cadeiras, meu Deus, te dá quase depressão. Olha, tem dia. Nesse tempo de pandemia que teve que sair todo mundo, as pessoas não podiam vir, papapá, mas nós não paramos o culto. Falei, não, pode vir, quem quiser vir, venham. Demar, posso? Só um minutinho. Eu fiz muita programação para ter uma igreja lotada, 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 lotada de pessoas, de gente. Gastei rios de dinheiro com Fernandinho, com Cris Duran, com Fernandinho, Cris Duran, Kleber Lucas, que nem crente aquela desgraça é. E eu ainda tive o privilégio, chamo isso de privilégio, de chamar ele de viado. Ele me fez tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que voltando para a Vitória, o apóstolo quase infarta de tanto rir, e eles ficam no meio, endemoniado lá atrás. Eu olhei no retrovisor, o apóstolo, para cutucar, falou, é isso mesmo, Ademar? Eu falei, quem faz isso é viado, apóstolo. Jesus! Isso não é coisa de homem. Deixei ele lá no hotel, do jeito que estava, falei, apóstolo, Deus abençoe, estou voltando, estou cansado, e vim embora. Depois aquela mesma porcaria num terreiro de macumba no Rio de Janeiro, levando dinheiro para ajudar. Irmãos, a luz não comunga com as trevas. Amém. Então eu fiz muita coisa errada na minha vida, no meu ministério, Colatina, muito, e reconheço isso, irmão. O pior é quando o líder não é capaz de reconhecer suas falhas. Pública. Eu reconheço isso publicamente para todo mundo. A igreja sabe disso. O povo sabe disso. Quanto investimento que eu fiz nessas daneiras sem resultado nenhum. O resultado era discipulado, o resultado era vida com Deus. Hoje a minha pegada é o seguinte, meu irmão, se você não tem um devocional com Deus, se você não tem oração, e você não tem relacionamento com Jesus, tem pastor que não ora, pasmem, não tem um devocional diário. Eu espero que você não esteja aqui. Porque se estiver, começa a se relacionar com Deus no devocional pela manhã. Começa a tirar um tempo de oração. Eu vou para a igreja todos os dias, orar. Eu gosto de orar na igreja, oro em casa, mas o meu prazer mesmo é chegar lá na minha sala, ligar aquele ar, dobrar o joelho e orar pela igreja, orar pelo povo, orar pelos pastores, orar, e ter um momento na palavra. É por isso que a gente ouve tantas asneiras no altar, porque parece que tem tudo aqui. Por quê? Porque os caras não têm relacionamento com Jesus. Por isso que o primeiro fundamento é conhecimento, relacionamento com a verdade, que é uma pessoa, não é um conceito, não se aprende de uma pessoa. Deixa eu te falar algo. Depois segurei, sim. Não, depois tranquilo. você fala. Tranquilo. Nós vamos ter a tarde toda. Senão eu fico... Você já leu Romanos 12? Cuidadosamente. 12. Quando Paulo diz assim aos romanos. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento, ou culto lógico, que é o do grego. Olha o que eu aprendo com isso aí. O culto que o Senhor respalda é um culto oferecido a Ele com a cultura dele. Você não captou, né? Com a cultura do Senhor Jesus, do reino de Deus. Eles estavam oferecendo um culto na cultura grega-romana. Então, esse fundamento do conhecimento, que isso é profundo. Porque quando conhece uma pessoa, você se envolve na cultura dessa pessoa. Por isso que a forma da igreja cultuar a Deus é baseado na cultura romana. Quando há 20 anos atrás, o pastor Rudo estava lá, o Cabalheiros falou que a igreja brasileira tem mais de Roma do que de Jerusalém, alguns pastores ficaram endemoniados. Tem a alma romana. Tem a alma romana. Sentimento romano. Faz segundo Roma, é o que ele estava querendo dizer, talvez sem o meu batidão. Porque qualquer pessoa pode pregar aqui, mas o meu jeito é esse. Não precisa ficar assustado, irmão. Sou crente mesmo, tranquilo. Batizado. Eu sou isso aqui. Então,
Quantas vezes nós prestamos um culto a Deus, Senhor do Reino, que nunca foi recebido por Ele, com cultura mundana, com cultura terrena, com cultura romana, com cultura grega. E nós temos que saber dessas coisas. Nós somos pastores, nós somos líderes, nós somos homens chamados para dar norte para as pessoas. E é saber, umas pessoas que irão sair dessa pandemia com um quadro de depressão muito forte. Pessoas, René, ele falou um dia, alguns dias atrás, o segundo que eu ouvi a live dele, ele disse que vai sair, que nós precisamos estar preparados, que está saindo uma geração neurótica dessa pandemia. E não é só do mundo, não. Neuróticos dentro das nossas igrejas. Neuróticos, neuróticos, neuróticos. Além das mãos viciadas em álcool. A minha mesmo. Então o primeiro fundamento é conhecimento. Não existe conhecimento sem devocional. Vou falar de novo, irmãos. Pastores e pastoras. Não existe conhecer a pessoa que tem poder para nos libertar sem um devocional diário. A minha pega com a igreja não é pregar o melhor sermão, é colocar eles para ler Bíblia. Que se eles estudarem a Bíblia, eles vão melhorar, eles vão crescer. Lá na nossa igreja, alguns pastores me ligaram e falaram: Demar, rapaz, como é que tá aí? Eu falei: rapaz, tá aqui caminhando. Como assim? Caminhando, do mesmo jeito. Não mudou muita coisa não. Já tinha pouca gente, continua pouca. Você quer saber? Não, quer saber da receita? Eu falei: não, a minha igreja é de crente. Eu não tenho uma igreja de movimento, que passam hoje, que vem outra amanhã. O pessoal que eu tenho é firme, é consolidado. Pelo contrário, aumentou a receita um pouco, porque eu não sei se é medo, que aqueles que não estavam dizimando ficou com medo de morrer, e precisar de uma cura. Melhorou. 600 do Bolsonaro. Deu para entender? Os 600 do Bolsonaro. Vamos partir para o segundo, irmãos, para depois dos irmãos falar. Deixa eu concluir aqui, pastor Wilson. Tranquilo, Depois vocês vão. Agora, presta atenção, queridos. Se o primeiro é o conhecer, o primeiro fundamento de Spurgeon é conhecer o Senhor, qual seria o segundo, hein? Intimidade. Hã? Intimidade. Não. Concordar com aquele que você conheceu. Olha Deus. Nós vivemos uma igreja sem concordância com aquele que pensávamos que conhecíamos. Já ouviu falar da oração de concordância? Tem poder, sabe? E isso aqui é um fundamento bíblico que você não vai encontrar. Eu encontrei estudando os livros de Spurgeon e vem respaldado pela palavra. E sabe aonde ele não levou para esse lado, mas onde eu achei que os judeus não concordaram com Jesus, e a nossa igreja, nós fazemos isso quando temos um comportamento, é quando lá em Lucas 14, e Jesus manda chamar os judeus para se assentar à mesa do rei com ele. E um falou assim: eu comprei uma junta de boi, dou-me por escusado. Eu me casei, dou-me por escusado. Eu comprei uma terra e tem muita coisa para fazer nessa terra, dou-me por escusado. Você já parou para pensar nessas palavrinhas esquisitas da Bíblia? O que elas significam? Escusado significa não concordo. Escusado significa não concordo. Isso é supérfluo. Sabe o que os crentes fazem conosco nos dias de domingo, dia de feriado, durante a semana? Eles estão dizendo a mesma coisa: pastor, não por palavra, eu estou falando de comportamento. Eles não vão à igreja porque nós não ensinamos isso. Os crentes desse tempo precisam ouvir que eles estão tendo um comportamento de escusado. O culto de quarta-feira, dou-me por escusado. Não me interessa, é uma reunião supérflua, não concordo com o pastor. Então não tem como ser outro fundamento. Nós queremos inventar o fundamento da fé que não existe na Bíblia. Inteligência, racional, prudência, não. Isso cabe a outras coisas, cabe no ser. O ser tem que
ser prudente, o ser precisa ser inteligente, o ser é racional, mas a nossa fé precisa ser fundamentada em conhecer, precisa ser fundamentada em concordar com aquele que eu conheci. Meu Deus! Aí você vai levando essa vidinha, povo, sai dessa desgraceira hoje, irmãos. Quando nós vamos orar nesse pedaço aqui, isso aqui vai tremer. Se cair, depois a gente manda arrumar de novo. Mas nós não podemos sair daqui do jeito que nós chegamos. Não podemos. Não podemos sair daqui como chegamos aqui. Não concordando com Jesus. Se eu conheço Jesus, eu concordo com Jesus. Se eu concordo com Jesus, eu vou perdoar porque eu concordo com aquele que eu conheci. Se eu conheci Jesus, eu vou ser fiel. Sabe qual é o problema nosso? Nós temos um problema grave no Brasil, chamado reputação. Nós estamos tão agarrados com a nossa reputação que nós perdemos a integridade. Deixa eu falar. José chegou no Egito com reputação, integridade. Ele saiu da casa de Potifar sem nenhuma reputação, mas com a sua integridade intacta. O que vai te habilitar a chegar no seu destino final ou no seu lugar de origem continua sendo a mesma coisa: integridade. Aleluia. Esquece a reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de você. Eu não estou nem aí para a reputação, senão não existiria mais. Quem falar que pastor troca de carro, fala que pastor está roubando. Está falando da minha reputação. Eu sei que eu sou Quem conhece integridade é só Deus. Ainda mais um cara que gosta de carro forte, poderoso, possante, tem cavalo, entendeu? Deu para entender, irmãos? Então nós precisamos concordar com ele. Você precisa concordar quando ele te chamou. Paulo fala duas coisas tremendas para Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele fala um monte de coisas, mas ele acaba falando duas coisas ele no final. Ele fala: Timóteo, cuida de ti mesmo. E antes de colocar o ponto, ele falou: cuida de ti mesmo e da doutrina. Ponto. Para que, salvando a si mesmo, salve aqueles que te ouvem. Nós perdemos o cuidado com a doutrina, irmãos. Vamos falar a verdade? Estava falando para o Paulo ali. Vamos pensar um pouquinho? Se Nicodemos chegasse na sua igreja hoje, como você trataria Nicodemos? Eu não vou nem fazer a conta da riqueza de Nicodemos para você não viajar muito. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Entrou num campo de elogio. Depois que ele elogiou, Jesus não entrou com ele nesse campo do elogio. Olhou para a cara dele, olhou para os olhos dele e falou: te é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos era padrão de autoridade. Nicodemos era padrão de homem. Nicodemos era padrão em tudo em Israel. No Sinédrio, lá na comunidade judaica. Mas Nicodemos ouviu da boca de Jesus: te é necessário nascer de novo. Sabe o que tem nos atrapalhado? São esses malditos elogios de pessoas que não querem nascer de novo. Não entre nesse campo de elogio. Saia desse campo de elogio. Concorde com Jesus em nome de Jesus. Amém. Concorde com ele, cara. Chegou aqui o prefeito tal. Ô, pastor Moreira. Não, você tem que falar para esse cara: te é necessário nascer de novo. Aleluia. Está faltando isso no nosso meio. Sabe, irmãos, está faltando isso. Alguém me procurou na igreja e falou assim: pastor, eu vim aqui, papapá, cheio de onda. Eu falei: deixa eu te falar, você precisa nascer de novo e abandonar a maçonaria, cara. Você é maçom. Deixa de ser besta. Você acha que eu vou botar em maçom? Se alguém que é maçom, me perdoa, você está totalmente fora da realidade. Porque hoje tem uma pastorada maçom que vocês não têm noção. Pastor Hudson, nós estamos vivendo esse nível. Nós entramos no campo do elogio com o povo. Ô, pastor Hudson, rapaz, que palavra bonita. Aí você tem que olhar, sair do campo do elogio. Irmão, é para você nascer de novo. No elogio o cara fica deprimido. É para você nascer de novo. Graças a Deus,
O meu temperamento até ajuda nisso. Isso não me dá ibope nenhum. Eu acho que me atrapalha ser o que eu sou hoje. Ser uma voz. Eu quero continuar até a morte sendo essa voz. Desde quando eu entendi a proposta do Evangelho de Cristo para a minha vida. Quero continuar a ser isso que eu estou sendo. Se não agrada, meu irmão, não estou nem aí para você. Eu tenho certeza que eu agrado aquele que me chamou. Amém. Tenho certeza absoluta. Vamos caminhar para encerrar, porque já tem muito tempo falando. Lucas, entendeu Lucas aí? 14? 18? Dou-me por excusado. Quantas pessoas, pastor Udes, já deu por excusado o dia de culto na sua igreja? Pastor, mas eu não falei isso. Que isso aí, olha o que eles falam. Que isso aí, não, pastor Demar, eu nunca falei que um culto é supérfluo, não precisa falar. É o comportamento. Quando eu chego no altar e digo eu conheço todo mundo, é pelo comportamento que nós conhecemos alguém. Não é por aquilo que ele fala, é pelo que ele faz. Deus também é assim. É por isso que muitas pessoas estão na igreja há anos, anos e anos, pedindo. A boca fala uma coisa, mas o comportamento foi contaminado, veio por um pensamento que desonra a Deus. Por último, e finalizar. Depois que eu concordei, depois que eu conheci, depois que eu concordei, você acha qual o terceiro fundamento da fé que Spurgeon coloca muito bem? Conhecer, concordar, tem que ser confiar. Confiança é um fundamento da nossa fé. Por isso que é um tripé. Um tripé mantém aquele pedestal ali do microfone de pé por causa de um tripé. Certo? Olha o que a Bíblia diz, o salmista Davi diz. Os que confiam no Senhor. Os que confiam em quem? No Senhor. Por que vamos confiar no Senhor? Porque nós concordamos com o Senhor, porque nós conhecemos o Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. É lindo ler isso na igreja, no altar. É lindo demais. Mas quando eu coloco isso como fundamento da fé, muda tudo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, independente de vento, independente de situação contrária, independente de pandemia. Ele continua firme, porque ele confia no Senhor. Irmãos, é simples explicar isso na igreja. Eu vou te dar, já não vi isso em Spurgeon, isso aí já é criação da minha cabeça. Aí eu vou pregar isso mostrando para o povo. Pega uma criança, põe no altar, se o altar for alto, aí que funciona mesmo. Chama o pai dessa criança e chama um estranho. O estranho vai chegar na frente da criança e falar, pula aqui no colinho. A criança vai ficar olhando, mas não vai pular de jeito nenhum. Por que ela não pula? Porque ele não conhece aquela pessoa, ele não concorda com aquela pessoa, ele não confia naquela pessoa. Mas pega o pai, coloca o pai, é a primeira batida, pula no papai, antes ele falar, a criança já pulou. Porque ele conhece o pai, ele concorda com a fala do pai e ele confia no pai. Por que a nossa confiança ela fica abalada diante de circunstância contrária? Será que a nossa fé não tem sido inteligente demais? Chega a queimar os neurônios sabendo como que vai acontecer isso ou aquilo? Como que eu vou sair dessa pandemia? Se eu sair dentro de um caixão, o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Escuta o que eu estou te falando. O nome do Senhor vai ser exaltado. Morreu ali um cara que viveu a fé, guardou a fé. Foi vencido pelo Covid, mas não foi vencido pelo pecado. Aleluia. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu almejo pela vida dos pastores. Eu imagino pastores trazendo esses fundamentos da fé, segundo Spurgeon, ensinando o seu rebanho, aprendendo com isso. Cara, a igreja tem que acordar. Tem que acordar. Vamos ficar de pé? Depois da oração, vamos ter um tempo ainda, que o pastor Wilson vai falar e os outros, aí vai ficar no comando do pastor Gilson.